Vamos começar aqui a 66ª reunião do Conselho Estadual de Direitos Humanos. É um imenso prazer ver todas e todos aqui. Hoje, para nós, é um dia especial que nós vamos refletir, né, sobre a Semana da Consciência Negra. E a gente pensou em fazer essa atividade já há um bom tempo, né? E conversando com o Bira, do Iacorec, nós acordamos, assim, um formato geral e começamos a construir, né? Fazer um agradecimento, então, especial ao Bira e ao Jonathan, que está ali na comunicação, e nós não medimos esforços para conseguir que tudo desse certo nessa live de hoje. Nós estamos nesse momento ao vivo, então, no Facebook do Conselho Estadual de Direitos Humanos, que a gente acha que é uma ferramenta boa para começar a dar visibilidade para as demandas e violações de direitos humanos aqui no Estado, né? Então, essa é uma tentativa, eu peço ajuda de todas e todos nesse sentido, para que a gente possa divulgar as ações do Conselho, ou pela página do blog, ou pela própria página do Facebook, né? Que são as nossas ferramentas para fora, né? Então, eu gostaria de imediato, né, de agradecer a presença da doutora Maria do Carmo e passar a coordenação desse momento, dessa atividade geral da Semana da Consciência Negra, passar a coordenação dessa atividade para a Lúcia Regina Brito Pereira, que é integrante do CODENE, é nossa conselheira aqui de Direitos Humanos, que também faz parte da SEDUC. Então, Lúcia, é um prazer estar passando a coordenação para ti nesse momento, e também estar hoje podendo ouvir a doutora Maria do Carmo, que vai falar conosco sobre a Semana da Consciência Negra. Eu vou deixar para a Lúcia fazer a coordenação, que ela está muito empoderada do tema, né? Já tem uma trajetória longa no tema, e a doutora Maria do Carmo também. Então, de imediato, passa a coordenação dos trabalhos para a Lúcia. Obrigado. Obrigada, presidente Júlio, e vice-presidenta Mariana, a Albira, e a todas as conselheiras e conselheiros, os novos, não é? Os que estão novamente, não é, ocupando esse espaço, e muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Muito necessária, principalmente hoje, nesses dias tão críticos, não é, em relação à população negra. Além do aumento da pandemia, fica exposta a vulnerabilidade da população negra, principalmente neste momento pós-eleitoral, por assim dizer, em que os casos estão sobremaneira aumentando. Gostaria, antes de passar para a Maria do Carmo, de fazer um relato do nosso conselheiro Paulo Jorge, que dias antes do seu falecimento alertou para a atenção necessária que deveria se dar nas comunidades vulneráveis, em especial na região da Glória, na região da Grande Glória, da Cruzeiro, aonde ele atuava. E ele tinha nos pedido essa atenção e solicitou, inclusive, que nós fizéssemos uma reunião com pessoas da saúde que fossem nos indicar caminhos e alertas e procedimentos em relação à infecção da Covid. E no dia que nós estávamos fazendo a reunião que ele tinha solicitado, ele faleceu. Então, lembrar, não é, dos nossos esforços extremamente necessários para a atenção a essas comunidades que estão sendo esquecidas pelo poder público. E indo, então,
direto à nossa atividade, sem mais delongas. Eu quero, então, apresentar a doutora Maria do Carmo, que é integrante do IACOREC, e tem um trabalho extremamente significativo relacionado às populações quilombolas, às populações vulneráveis. Então, com a palavra, Maria do Carmo, pode complementar o teu currículo, por favor. Boa tarde a todos e todas. Então, eu sou a Maria do Carmo Aguilar, como a Lúcia já me apresentou. Sou historiadora, ativista, sou doutora em História Social. Atualmente eu estou na coordenação do IACOREC, que é o Instituto de Assessoria às Comunidades Remanescentes de Quilombos aqui do Rio Grande do Sul. Sou integrante do coletivo Atinuqué, que pesquisa o pensamento de mulheres negras. Eu gostaria de iniciar agradecendo ao convite para dialogar aqui hoje, para compartilhar alguns resultados de pesquisas em torno do período pós-abolição. Bom, o Ramon Grossfogel, um sociólogo porto-riquenho, pontua que todo conhecimento se situa epistemologicamente ou do lado dominante ou do lado subalterno das relações de poder. Intelectuais negras e negros, como Patrícia Hill Collins, Frantz Fanon, entre outros e outras, pontuam que todo conhecimento é situado. Nós falamos sempre de um determinado lugar, estamos situados nas estruturas de poder. A gente não escapa das hierarquias de classe, de raça, gênero e por aí vai. Conceição Evaristo pontua que quando a gente escreve um texto, não nos despimos da nossa subjetividade. Quando eu falo, quando eu escrevo, eu faço de um determinado lugar. Então, eu, Maria do Carmo, mulher negra, ativista, filha de uma ex-empregada doméstica, ex-moradora da periferia de Belo Horizonte e outras tantas identificações subjetivas. E essa subjetividade estará presente no meu texto, de forma consciente ou inconsciente. Desta forma, e usando as palavras do Grossfogel, a escrita neutra, objetiva, desinteressada e não situada, ela é um mito ocidental. E por que eu estou dizendo isso? Durante muito tempo, a história negra, a dimensão complexa negra, foi contada por sujeitos que se situavam no lado dominante das relações de poder e que estavam comprometidos com uma determinada construção ideológica. No caso do Rio Grande do Sul, tinham por objetivo diferenciar o Estado do restante do país. E nesse processo de contar essas histórias, criou-se uma visão estereotipada acerca da população negra. Existe uma multiplicidade de histórias negras que devemos reconhecer, porém essas histórias, essas representações, na maneira como são contadas, como são solidificadas, fazem parecer que a única história que a gente tem para contar sobre essa dimensão complexa negra seria sobre a escravidão e a partir do olhar do escravocrata. Eu não estou dizendo que não devemos falar sobre esse capítulo nefasto da história da humanidade. Eu estou dizendo que a história negra não se reduz à escravidão, ela não se inicia com a escravidão e tampouco termina com 13 de maio de 1888. Desta forma, quando um homem negro, uma mulher negra, outros grupos subalternizados se apossam da escrita, num apoderamento que não é de forma alguma pacífico, recuperam autoridade sobre a sua história, sobre suas representações, e nesse exercício desconstrói estereótipos, e trazem à tona, no caso dos negros e negras, essa dimensão complexa da experiência negra. E esse exercício de contar uma outra história, de olhar sobre outra perspectiva, essa disputa de narrativas, se torna mais consolidada nesse mês de novembro, nesse mês da consciência negra. Então, mais uma vez, eu agradeço pelo espaço que me foi dado nesse mês tão significativo para falar sobre essas narrativas contra-hegemônicas. Bem, o título da minha fala é Noções de Liberdade e Racialização na Sociedade Pós-Abolição.
a abolição ocorrida em 3 de maio de 1888 foi o resultado de um conjunto de forças complexas. É um processo complexo que se iniciou bem antes do 3 de maio e que também foi construído pela população negra escravizada a partir das pressões ao sistema, das fugas, das ações de liberdade, do protagonismo de homens e mulheres em prol de sua liberdade e por integrantes da população negra livre e liberta, muitos dos quais participantes do movimento abolicionista. Então, esses sujeitos não foram de forma alguma espectadores passivos da sua libertação. O advento da abolição não trouxe nenhuma nova categoria sociológica. Conforme vem demonstrando diversos autores e autoras, nesse período, os negros livres e libertos já eram maioria entre a população negra. Porém, isso não quer dizer, né, que a lei de 3 de maio de 88 tenha sido um simples ato burocrático. Igualmente, ela não pode ser vista como uma simples permanência, porque para esses sujeitos do pós-abolição, sua condição de livre não era equivalente à condição de um trabalhador escravizado, mas também, né, e muito menos, a abolição não pode ser vista como a conquista de uma liberdade restrita, pois esses sujeitos tiveram que lutar, né, de formas variadas pelo direito à cidadania, por melhores remunerações, diminuição da jornada de trabalho, pelo direito à terra, né, fonte de autonomia, entre outros, né, para que a nova condição que enfrentavam realmente fizesse sentido. Então, para esses sujeitos que passaram pela experiência da escravidão, a abolição foi um marco real. E, repetindo, ela foi o resultado de lutas de diversos grupos, dentre os quais a população negra. No contexto de desagregação do escravismo imediato após a abolição, a liberdade estava situada numa zona de litígio. O terreno da liberdade era pantanoso. O desaparecimento de textos e instrumentos burocráticos que legitimavam a dominação, por si só, não foram capazes de restaurar um direito primordial. E a liberdade não era sinônimo de igualdade. As inúmeras pesquisas de historiadores e historiadoras do pós-abolição, né, amparadas em documentação da época, nos dá a dimensão da amplitude, da determinação de muitos desses sujeitos egressos do cativeiro, no que concerne os significados que eles atribuíam à liberdade, ao trabalho livre, significados que se estabeleciam como entraves aos projetos de ex-senhores, governantes e legisladores que pretendiam cercear a cidadania, cercear a mobilidade e exercer domínio, né, controle sobre a força de trabalho desses sujeitos. O imediato pós-abolição foi um período de incertezas, de negociação e luta pela definição das novas versões de trabalho e de disputas em torno dos conceitos de liberdade, raça e dos sentidos de cidadania da população negra. Nesse contexto de desagregação do escravismo, temos expectativas distintas e conflitivas do que seria a liberdade, né, do que seria trabalho livre. A noção de cidadania para os legisladores e senhores estava atrelada à subordinação desses sujeitos ao trabalho. Existia a necessidade de interiorizar nos libertos e libertas o dever de trabalhar, né? Porém, não era qualquer trabalho, era o trabalho nas unidades produtivas, se possível para aqueles antigos senhores. Para essas elites, não havia possibilidade para os libertos de trabalho autônomo, né, fora dos estabelecimentos agrícolas. Não havia a possibilidade de viver de forma autônoma. Para os legisladores, reformadores e senhores, havia a necessidade de um controle rigoroso e cotidiano sobre a vida dos libertos, e que se estabeleceria pela coação policial. A ação policial personificada na vigilância, coerção e repressão parecia uma vigilância dos limites de liberdade e cidadania da população negra. Então, a liberdade deveria ser controlada e os libertos e libertas deveriam se transformar em pacíficos trabalhadores livres a serviço dos proprietários agrícolas. Como pontuou a historiadora Célia Azevedo Marinho, fora desse âmbito de trabalho constante e disciplinado,
não haveria mais espaço para os homens livres a caminho da cidadania. Bem, a população negra liberta tinha uma concepção diferente acerca da liberdade, do que seria trabalho livre. E a liberdade foi definida no conflito de interesses. Se, por um lado, havia por parte de senhores, de legisladores, essa expectativa de continuidade, de dominação, por outro, havia a ação dos egressos do cativeiro, reafirmando direitos, conquistando outros para que essa liberdade realmente fizesse sentido. Então, dessa forma, a liberdade era estabelecida a partir dos interesses em jogo, e, sobretudo, no confronto desses interesses. A partir de pesquisas em fontes históricas da época, percebemos que muitos desses homens e mulheres não se mostravam muito dispostos a colaborar, a se tornar dóceis trabalhadores a serviço dos grandes proprietários, por exemplo, e pretendiam ainda apoderar-se de sua cidadania. E esse não quero, né, de negros livres e libertos era um entrave aos planos das elites políticas. Talvez tenha sido com base nessa falta de respeito dos libertos às aspirações das elites que o presidente da província do Rio Grande do Sul, em 1888, reclamava a falta de uma lei que os obrigassem a andar na linha. O presidente apontava para um tal desregramento dos libertos e o apresentava como uma característica devido ao passado escravizado. Esse discurso era parte das questões em jogo naquele momento. Considerar que havia certas características compartilhadas pelos negros, racializar a sociedade foi um exercício político importante para se assegurar hierarquias sociais naquele momento. Nas 3 últimas décadas do século XIX, os sentidos sociais e políticos da liberdade e da cidadania para os negros estavam, não sem disputa, sendo reestabelecidos. Segundo a historiadora Vlamir Albuquerque, nas décadas finais do século XIX, as práticas baseadas na ideia de raça, de forma velada, foram se fazendo notar nos debates jurídicos, nas decisões políticas, na construção de memórias e símbolos da escravidão, nos prognósticos e planos para o futuro da nação. Nesse sentido, né, para o historiador Marcos Vinícius Freitas Rosas, né, abre aspas, a dissolução da autoridade de domínios senhoriais no decorrer do século XIX foi seguida por essa crescente importância da raça nas relações sociais, em que os significados atribuídos aos tons de pele orientaram a redefinição das hierarquias e dos conflitos sociais no Brasil, fecha aspas. Há uma apropriação da ideia de raça por diferentes segmentos da sociedade. O binômio senhor-escravizado sempre foi um estruturante das relações sociais e definidor de quem eram os cidadãos. Entretanto, na desagregação do escravismo, a proximidade do fim desse binômio redimensionou concepções de diferenças e pertencimento racial. Num país com quase 400 anos de escravidão, o desaparecimento desse binômio senhor-escravizado desestabilizou relações fundadas em regras seculares, colocou em risco hierarquias, políticas de sujeição e inclusão social. Então, sem desconsiderar os contextos regionais que deram tons distintos ao fim da escravidão, o desfecho do processo emancipacionista brasileiro primou por evidenciar a importância conferida à ideia de raça naquele contexto. A ideia de raça não surgiu ali, né? Ela ganha força nesse contexto de desagregação do escravismo. Após 1888, né, a racialização da sociedade, compreendida aqui como um processo em que a ideia de raça, que fundamenta hierarquias sociais, é vivenciada, foi impulsionada a partir das entradas, a partir da entrada de teorias científicas raciais oriundas da Europa e Estados Unidos, que atestavam uma suposta inferioridade dos negros. Um processo em que a cientificização da cor atuava como fator de discriminação e hierarquização da sociedade. Em Porto Alegre, por exemplo,
nas notícias de jornais sobre crimes ocorridos em diversas periferias, havia uma construção de um paralelo discursivo em que os crimes cometidos por negros eram associados ou atribuídos à sua cor. Nas páginas policiais de muitos desses jornais, há uma ideia estereotipada de raça, em que a cor aparece como um qualificativo da prática delituosa. Nesse sentido, a pobreza e o crime possuíam uma associação racial muito significativa. E essa associação da pobreza e do delito com os negros tornava os brancos socialmente incolores. Assim, não se trata de um estereótipo atribuído a um ou outro indivíduo, mas ao coletivo, né? Todos são negros, logo são marginais. Então, marginal e negro são estigmas que se nutriam respectivamente, uma vez que a carga depreciativa que recaía sobre a primeira expressão fortalecia as imagens depreciativas que eram construídas sobre a segunda. Para as elites, a construção da cor na periferia e a imagem da população negra como sendo perigosa, violenta, entre outros polos, essa carga pejorativa era necessária, uma vez que no meio de tudo isso, a prática cidadã era negada ou obstaculizada para essa parcela da população. Na desagregação do escravismo e no imediato pós-abolição, representações estereotipantes acerca da população negra estavam sendo construídas. A malandragem, a inaptidão para o mundo do trabalho livre, a imagem de negros entregues ao vício povoava o imaginário e as representações construídas pelas elites. E havia a essencialização de certos comportamentos tidos como próprios da população negra. A cor soava como critério distintivo entre a população, inclusive na própria periferia. Então, nesse sentido, compartilhar o mesmo espaço geográfico e as mesmas condições de moradia, em nenhum momento significou que certas diferenças entre esses grupos deixariam de existir. Mesmo em algumas regiões empobrecidas, na qual os moradores ocupavam a parte de baixo da pirâmide social, havia uma hierarquia que passava pela cor, que era estabelecida por critérios étnico-raciais. Para muitos não negros, era importante manter distinções de cor. Desta forma, esses sujeitos repetiam, dentro de seu nível social, a ideologia racial que afirmava essa suposta superioridade dos brancos sobre os negros. Havia um ethos de superioridade de muitos brancos em relação aos não brancos, que plasmava as relações sociais. Então, dentro desse contexto, havia tentativas de desqualificar os negros, de mantê-los em um lugar social inferior aos brancos, de marcar esses indivíduos com o signo da inferioridade. Bom, a emergência desses conflitos raciais, a violência verbal e física, que encontramos em diversos processos criminais no período pós-abolição, funciona como uma contranarrativa aos pressupostos ideológicos que norteiam o mito da democracia racial e da miscigenação harmoniosa que teriam dado origem à nossa sociedade. Denúncias de agressão física e verbais interrogam, problematizam o modelo hegemônico e universalista de sociedade. Mas e a população negra? A população negra liberta não assistia a isso de forma passiva. Frente a esse cenário... Maria do Carmo, desculpa te interromper, a gente tem 3 minutinhos ainda. Tá, ok, já estou terminando. Então, a população negra liberta não assistia a isso de forma passiva. Então, frente a esse cenário, impôs resistência, se recusando a aceitar que sua cor ou sua antiga condição demarcassem o seu lugar social. Então, para muitos desses sujeitos, era necessário tensionar, como pontuou a historiadora Melina Perussato, abre aspas, as ideias de raça baseada na crença de que as diferenças biológicas e fenotípicas existentes entre seres humanos eram medidas adequadas para a hierarquização social, fecha aspas. O jornal de imprensa negra, meio de comunicação e reivindicação, foi um dos recursos utilizados pelos negros para debater e se contrapor a essas ideias. Em Porto Alegre, a imprensa negra surgiu em 1892, tendo o jornal O Exemplo
como seu representante. O jornal foi fundado por jovens negros de variadas formações e profissões para se contrapor e tensionar essa hierarquização da sociedade orientada pela ideia de raça. Em sua edição de outubro de 1904, por exemplo, o jornal denunciava, né, abre aspas, o boçal preconceito que pretendia implantar a superioridade das raças humanas baseando-se na cor da epiderme, né, fecha aspas. O exemplo, numa tentativa de constituir uma imagem positiva sobre a raça e, consequentemente, questionar as ideias raciais dominantes, se colocava na esfera pública, debatendo e desconstruindo os estereótipos acerca da população negra, produzidos pelos jornais de grande circulação. O jornal se contrapunha também à construção da imagem do Rio Grande do Sul, ocorrida fundamentalmente a partir da década de 1920, com um Estado eminentemente branco, europeu, superior e com uma vocação democrática e igualitária. Construção que era influenciada pelas teorias raciais e pela ideologia do branqueamento da população. Então, frente a essa construção, o exemplo fazia emergir em suas páginas a imagem de uma sociedade extremamente hierarquizada e desigual. O exemplo entrava em contendas com os jornais de maior circulação, conforme já falado aqui, que divulgavam prisões mencionando a cor dos sujeitos envolvidos quando esses eram negros e silenciando a respeito da cor dos brancos, o que construía a ideia de que os negros possuíam maior tendência para a prática delituosa. O exemplo denunciava as ações públicas como as da polícia, né, no que concerne ao tratamento dispensado aos negros. Aqui é muito interessante, pois muitos negros e negras recorriam à polícia, à justiça, né, para denunciar agressões verbais e físicas por eles e elas sofridas. E, igualmente, não se abstinham de denunciar a violência e os excessos cometidos pela própria polícia. Então, na edição de agosto de 1904, ao relatar uma agressão sofrida por um cidadão, né, durante uma ação da polícia, o jornal denunciava, né, abre aspas, a truculência dos agentes policiais, né, e afirmava que eles não viam problemas em agredir um desgraçado de cor preta, entretanto, não ousavam proceder dessa forma quando se tratava de um felizardo de cor branca, né, fecha aspas. O jornal denunciava também as batidas policiais em casas de cultos de matriz africana. O exemplo compreendia que essas ações policiais eram uma perseguição aos cultos, percebidas e denunciadas como manifestações de preconceito social e racial. Então, a imprensa negra foi uma entre inúmeras formas de resistência que poderiam ser individuais e coletivas, criadas pela população negra para se mover dentro de uma sociedade na qual a racialização e o racismo atuavam de forma deliberadamente estrutural. As precárias condições de liberdade, né, ou a marginalização infligidas à população negra foram devido a uma estrutura de violência imposta pelas elites, pela constituição de um conjunto de prerrogativas legais que fragilizavam a liberdade, né, que obstruíram, né, dificultaram o alcance da cidadania plena e da racialização da sociedade, num processo em que a cientificação da cor atuava como fator de discriminação. Assim, nesse período, se operava uma política de exclusão, que nos dias de hoje continua atuante. A população negra não foi espectadora passiva desse processo de precarização e da tentativa, né, muitas vezes efetivada, de marginalização. Ela lutou da forma que pôde, usando da astúcia, da engenhosidade, para sobreviver, para continuar viva, para se afirmar numa sociedade que não a queria, que estava pronta para ferir seu corpo, como bem pontuou a Conceição Evaristo. Então, para concluir, nós temos atrás de nós uma longa tradição de resistência, que tem sua origem em África, passa pela escravidão e adentra o pós-abolição. Se hoje nossa situação é melhor, né, que a de ontem, que a do século XIX, isso se deve à resistência, né, à luta de incontáveis homens e mulheres negras, conhecidos e anônimos, que vieram antes de nós e pavimentaram o chão em que pisamos hoje.
nossos passos vêm de longe. Né? Essa frase que evocamos cotidianamente e que tanto nos conforta, né, nos reconforta, nos consola e nos abraça, significa dizer que somos herdeiros e herdeiras de uma tradição coletiva, que temos atrás de nós uma tradição de lutas. E é fundamentalmente por conta dessa tradição coletiva que atuamos da forma que atuamos nas nossas comunidades. E, igualmente, essa nossa coletividade que nos permite atravessar esse momento difícil que estamos vivenciando. Então, obrigado. Muito obrigada, doutora Maria do Carmo, pelas palavras. A gente aprende sempre, descobre sempre novas questões. Muito obrigada. Eu abro agora para 3 questões. Quem se habilita? Deixa eu ver se tem aqui. Quem? Enquanto as pessoas pensam, doutora Maria do Carmo, não tem como a gente não fazer a relação do momento político com uma nova tendência que surgiu nessas eleições no Brasil e no mundo, no Rio Grande do Sul, relacionada às candidaturas pretas, ou de mulheres e homens negros. Em relação à manifestação, não é contrária, o que te parece? Não é? Então, hoje, muitas pessoas, uma candidata em Joinville foi ameaçada de morte. Aqui, nós tivemos a depreciação das 5 candidaturas negras. Então, o que te parece, neste momento, que é histórico, que está marcado na história do Brasil? Sendo que, em muitas das prefeituras, das câmaras municipais, em muitas cidades nós temos uma primeira candidatura negra. Não é? O que tu pode falar para nós sobre isso? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por aqui. Temos a inscrição do Bira, Lúcia, e da Raquel. Então, primeiro Bira, depois a Raquel, por favor. E depois a Cristina. Certo. Muito boa tarde a todos. A Maria do Carmo, minha saudação também. Eu gostaria de ser breve, né? Do ponto de vista, Maria do Carmo, hoje nós estamos no século XXI, mas nós ainda vivemos e respiramos as construções pseudo-científicas de uma superioridade racial. A insistência dessa tese, tu acha que nós estamos lutando para construir essa sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária? Teria como diagnosticar alguma forma mais eficaz para erradicar essa praga que é o racismo? E leia-se, né, e entenda-se racismo, esse sentimento não só mais contra o negro, mas também essas visões, né, com relação aos indígenas, em relação aos grupos ciganos, de forma geral, essa pressão, essa violência aos grupos LGBT, porque também existe todo um ódio que é trazido, e o que nós já fizemos de acertos e o que tu acha que nós podemos fazer ainda mais na luta para combater essa desgraça que é o racismo. Muito obrigado, Maria do Carmo. Posso responder?
Tem mais alguma? Tem mais uma. Tá. Quem foi? Foi, Mariana, que eu não consigo achar aqui. Sou eu, posso? Sim, pois Tá. não, Raquel. Isso, temos a inscrição da Raquel, do Paulo Carbonari e da Cristina. Isso, eu sou a Raquel. Me escutam? Sim. Tá. Então, primeiro... Só um minutinho, Raquel, por favor. Justifico, a conselheira Sandra justificou a sua ausência porque ela está numa outra atividade relativa à Semana da Consciência Negra. Depois da Raquel, então, a Maria do Carmo pode responder e a gente faz as outras 3 questões. Pode ser assim? Obrigado. Pois não, Raquel? Primeiramente, obrigada pelo espaço, né? E boa tarde a todas, todos, todas. Parabenizar por essa fala, por esse evento, que é muito importante, né? E que marca uma discussão que é essencial nesse momento político que a gente vive, e marcando, inclusive, agora algumas questões que eu gostaria de dialogar com a professora, que tu traz a importância, primeiro, da questão do lugar, né? Então, eu me apresento como uma mulher lésbica branca, né? Mas que se vê comprometida com a discussão antirracista, porque quem reproduz o racismo são as pessoas brancas, né? Então, isso coloca um lugar de escuta muito importante, um lugar de leitura das autoras, né? E um lugar de ação também. E eu venho falar de como se articulam a questão da negritude com a população LGBT também, né? Eu sou participante do Nuances, eu sou titular pelo Nuances aqui, que é uma ONG aqui de Porto Alegre que tem quase 30 anos de atuação e tem seu coordenador Raquel, negro. seu áudio está saindo picado para mim. Ai, deve ser a internet aqui, não sei. Foi possível escutar aqui? Eu estou te escutando bem, Raquel. Tá. Vamos lá. Vou anotando aqui. Tá, vou finalizar rápido também, que a intenção não é fazer uma fala, mas formular uma pergunta disso, né? A questão da população LGBT e mais, né? E como isso está ligado a especificidades quando a gente fala dessa população negra, né? No Nuances a gente tem um coordenador que é negro, né? Que é gay e negro, e que traz várias especificidades, particularidades que isso traz para a questão, né? Anteriormente, não sei se tu escutou, eu me localizei também, uma pessoa lésbica e branca, mas que está comprometida com a luta antirracista, e que, portanto, para mim é muito importante escutar o que tu, como pesquisadora, como negra, como mulher também, tem a dizer sobre isso, para que a gente possa estabelecer perspectivas de ações que são muito conjuntas, né? Nesse momento político que a gente passa, que tem uma força conservadora que destrói direitos, que traz retrocessos, mas que, por outro lado, pelo menos nas eleições das câmaras, a gente viu muito fortemente a ocupação de quilombolas, de indígenas, de pessoas trans, né? De lésbicas, de gays, enfim, e isso traz uma esperança. É isso, eu gostaria de escutá-lo um pouco a respeito disso. Obrigada. Então, quando nós falamos, né, nós falamos a partir de um determinado lugar, né? Então, nós temos as nossas subjetividades, né? Não que os outros grupos não possam escrever ou falar sobre nós, só que nós partimos de um outro ponto, né? Nós partimos de outras experiências, né? Então, a comunidade LGBT+, indígenas, né, negros e negras, né, quando a gente escreve
sobre si, quando nós nos apossamos da nossa história, nós quebramos esses estereótipos, né? E nós escrevemos de um outro lugar, né? Um lugar diferente deste outro lugar com uma pessoa que não vivencia essa experiência que nós vivenciamos, escreve, né? Então, isso é muito importante, porque um ponto que eu sempre bato nas minhas falas é que a escrita não é neutra, né? Não existe neutralidade. Essa neutralidade ela é um mito ocidental. Todo mundo, quando fala ou escreve, fala de um determinado ponto, está comprometido, está ali com as suas subjetividades, né? Ela aparece de forma inconsciente ou consciente, mas a gente não consegue se despir disso. Eu não deixo a ativista de lado, a mulher negra, né, a filha da ex-empregada doméstica que morou quase a vida inteira na periferia de Belo Horizonte de lado, e incorporo a intelectual e vou escrever com neutralidade. Não, isso tudo faz parte de mim e vem junto comigo na escrita do meu texto, né? E isso tem que ficar muito bem marcado, que foi a partir desse mito da neutralidade que se construiu estereótipos, né? Muitos estereótipos sobre a população negra, sobre a população indígena, né? Então nós temos que bater nisso, né? Temos que bater nessa neutralidade e pontuar que as pessoas escrevem, né, de determinados lugares, né? E não estão livres dessas hierarquias raciais, de classe e de gênero. Né? Então, deixa eu ver aqui, que o Bira colocou, né? Bira, eu não me lembro mais quem é que falou essa frase, mas me desculpe, mas ninguém nasce racista, né? Ninguém nasce odiando. A gente aprende. Eu acho que não sei se foi o Mandela que falou, né? Ninguém nasce racista, a gente aprende. As pessoas aprendem a odiar. Então, eu acho que no combate ao racismo, sim, é o Mandela, né? Então, no combate ao racismo, eu acho fundamental a educação, né? A pedagogia, né? É educar as nossas crianças, educar os nossos jovens, né? A educação para as relações étnico-raciais, é trazer essa história, essa dimensão complexa, essa multiplicidade de histórias negras para dentro da sala de aula. Porque, como eu falei, né, quando eu estudei, eu acho que quando a maioria de vocês estudou, eu me arrisco a falar isso, o que a gente estudava sobre essa complexidade da história negra era sobre a escravidão e sobre um olhar branco escravocrata, né? Aqueles sujeitos negros estavam ali coisificados, eles não eram sujeitos, né? Eles estavam ali, eles eram coisificados, eram sujeitos passivos. Ou eles eram passivos dentro das senzalas, ou então eles se rebelavam e fugiam. Não existia espaço para a agência, né? Esses sujeitos não eram tidos como sujeitos, né? Como seres pensantes. E a história negra acabava ali, no 13 de maio de 88. Então, é preciso contar essas outras histórias, né? É preciso trazer essa complexidade para a sala de aula. Porque a diáspora negra, com toda a violência que ela envolveu, ela promoveu uma riqueza de histórias negras nas Américas. Então, temos que puxar para a sala de aula, né, Frederick Douglass, Angela Davis, Oliveira Silveira, né, trazer essas outras histórias, né, mostrar essas outras histórias negras, né? Então, Bira, eu acredito com a educação, né? Com uma educação comprometida com as relações étnico-raciais. E na questão da Lúcia, eu vejo esses ataques como o medo, né? O medo do compartilhamento do poder. Porque o que está em jogo é compartilhar poder, né? O que está em jogo é compartilhamento de privilégio, sempre foi, né? Então, um avanço dessa população negra nos cargos do executivo causa pânico, porque o que está em jogo é esse compartilhamento, né? O compartilhamento de poder. Então, daí esses ataques, né? Porque não são todos, mas muitos brancos não estão dispostos, né, a abrir mão dos seus privilégios, né?
a compartilhar esse poder. Então, eu vejo isso como tentativa de frear, isso é uma reação a esse nosso avanço, né, nos cargos do Executivo, essa nossa caminhada em direção a uma democracia real. Né? Nós estamos num momento difícil, nós estamos num campo minado, mas nós continuamos a nos afirmar, nós continuamos a andar, nós continuamos a avançar. Né? E a eleição dessa juventude negra está provando isso. Então, quando uma menina falou isso uma vez, né, quando a gente entra para a Casa Grande, arromba as portas da Casa Grande, quando a senzala entra na Casa Grande, né, os caras tremem. Então, eu acho que é um pouco isso, né, é esse nosso avanço, né, então, porque o que está em jogo é compartilhar poder, compartilhar privilégios. E esses caras não querem, né? Eles não querem compartilhar privilégio nem poder. Eles não querem uma democracia real, né? E a democracia real passa pela igualdade racial. Nós somos 54% da população do país. Enquanto não tiver, né, metade das pessoas que ocupam os cargos públicos, se a metade não for preta, se a metade do pessoal do legislativo não for preta, do executivo não for preta, se a metade do pessoal que ocupa os cargos com maiores rendimentos do país não for preta, a gente não tem uma democracia racial, né? Muito obrigada, Maria do Carmo. Temos 2 inscrições ainda, o presidente Paulo Carbonari e a Cristina. E depois da fala deles, tu pode já encaminhar, responder e encaminhar, então, os finalmente, certo? Por favor, presidente Paulo. Obrigado, Lúcia, obrigado a todos e todas. Boa tarde, muito, muito oportuna, necessária e urgente essa discussão. Acho que ouvimos aqui hoje uma recuperação histórica, uma historiadora que nos traz os elementos fortes da história para que a gente marque esses momentos, sobretudo para compreender que o nosso desafio presente, o nosso desafio futuro, não se descolam de modo algum desse passado. E quando a gente fala de direitos humanos, é impossível pensar sem trabalhar na perspectiva da memória e da justiça histórica, né? E talvez aqui esteja um dos grandes desafios nossos, inclusive, de pensar processos de justiça histórica com o que significou a escravização no Brasil e no mundo, né? Então, esse primeiro aspecto, queria talvez ouvir se você pudesse comentar isso, porque acho que esse é um desafio ainda caminhamos pouco no sentido de encontrar mecanismos de justiça. Digamos, já avançamos em outros aspectos de políticas de promoção da igualdade, ainda que a passos lentos, mas no tema da justiça, acho que temos um desafio imenso, né? E o segundo aspecto, você citou o Grossfogel, eu gosto demais, ele fala do epistemicídio, não é? Ou seja, todo o processo de escravização, de exclusão, de morte, ele também significa, na prática, a morte dos saberes, a morte dos conhecimentos, também junto com a morte das pessoas. Então, queria te ouvir um pouco também sobre isso. Até para homenagear a minha categoria, já que hoje, a terceira quinta-feira do mês, é o Dia Mundial da Filosofia. Então, nessa aliança, historiografia e filosofia. Obrigado e um abraço. Obrigada, presidente. Cristina, por gentileza. Bem, acho que a Cristina... Eu acho que ela caiu, eu estou vendo aqui nas participações da reunião, ela não está aqui na lista, deve ter dado algum problema na internet dela, então pode passar, acho que a palavra para a doutora Maria do Carmo. Então, doutora Maria do Carmo, a palavra é sua, e para sua... a Cristina voltou. Por favor, Cristina.
É possível falar? Alô? Alô? Oi, pois não. Oi, que bom. Obrigada, Lúcia. Doutora do Carmo, serei muito breve, que eu sei que já estamos com o tempo estourado. Primeiro, agradeço imensamente essa fala extremamente generosa. E, como mulher branca, me sinto sempre necessitando ser pautada, né? E precisando aprender também a reconhecer a possibilidade de ocupar um lugar concreto, né, de colaboração com a luta antirracista. E pensando nisso, né, eu sou psicóloga, sou conselheira do Conselho Regional de Psicologia. Licença, Cristina. Pensando, né, Cristina, licença. Oi. Oi, Cristina. Marcando? Pode me ouvir? Oi. Quem sabe tu desliga o vídeo, porque a tua fala está cortando. Oi. Sim, eu escuto. Assim? Se não, eu escrevo a minha pergunta. Olá. Oi. Quem sabe, Cristina, tu desliga o vídeo. Eu já desliguei, eu acho que ele não... Melhorou. Problemático. Melhorou. Melhorou, tá. Sucintamente, a questão que eu penso em levantar é a seguinte. A ideia de consciência, a consciência, ela não se constrói de uma forma rápida ou imediata. Ela é fruto de uma construção, de um processo, né? E pensando nisso, e pensando um pouco, inclusive no que a Lúcia trouxe da questão do relevo que essa questão toma a partir das eleições, né, e da aposta em candidaturas negras e a depreciação dessas candidaturas também logo em seguida, algo muito marcante dessas candidaturas são jovens, né? Então eu fico pensando nessa questão do quanto que um processo de consciência se constrói também ao longo da vida e da importância da aposta na juventude. Então eu queria lhe ouvir, pensando assim, quais são, no seu ponto de vista, as principais apostas, né, por onde a gente deve caminhar, do ponto de vista da nossa juventude mesmo, da construção desses sujeitos que estão aí no mundo, se construindo como sociedade, e como a gente aposta na desconstrução do racismo pela juventude. Obrigada, Cristina. Pois não, Maria do Carmo? Bom, eu sou professora, né? Eu sou professora historiadora, então eu vou sempre bater na tecla da educação, né? Como é que a gente constrói sujeitos, né, que não odeiam ao próximo, sujeitos que estão preocupados com a igualdade racial, pela educação. Então, eu acho que se a gente realmente, né, estiver disposto a criar construir essa democracia real, isso passa pela educação, isso precisa passar pela educação, né, e pela educação desde lá dos pequenos. Não tem como, né, fugir disso, né? Eu acho que esse processo de desconstrução do racismo passa pela educação, né? Eu acho que a educação é a principal via, né, para que isso ocorra, né, para que a gente consiga vencer o racismo, né, e os efeitos funestos que o racismo causa, inclusive na nossa juventude, né, na questão pensando aqui na construção da identidade positiva da juventude negra. Então, para mim, enquanto educadora, né, uma das principais vias seria pela educação, né, pela educação das relações étnico-raciais, né, para a gente desconstruir estereótipos, né, contar outras histórias, né,
trazer a África para a sala de aula, desconstruir os estereótipos que foram criados sobre a África, sobre a população negra, então contar essas outras histórias. Eu acho que essa via da educação é uma via importante para a gente conseguir mudar o que está colocado hoje. Sobre a questão do epistemicídio, né, quando eu entrei na universidade, quando a gente entra na universidade, a gente se depara, né, com currículos extremamente eurocêntricos, nos quais a produção acadêmica de mulheres e homens negros estão ausentes, né? A produção de intelectuais negros e negras não figuram nos currículos universitários, né? São poucas as cadeiras que utilizam essa produção. E essa supressão de saberes da cultura negra e também da questão indígena, né, e entre outros grupos subalternizados, isso é o epistemicídio, né? Então, o epistemicídio é a negação aos negros e negras da condição de sujeitos produtores e portadores de conhecimento. Então, é isso, né? É a morte, é o assassinato do conhecimento produzidos por negros e negras. Quando nós pegamos um currículo de um curso universitário da história, por exemplo, quando eu estudei, não tinha, né? Não tinha intelectuais negros e negras. Né? Então, isso é um epistemicídio, né? É essa negação, né, aos negros e negras dessa condição de produtor e portador de conhecimento. Isso acontece também com as comunidades quilombolas, né? Nós, universitários, produzimos conhecimento, né? Os quilombolas têm experiência. Não, os quilombolas são intelectuais, né? Intelectual é aquele que produz conhecimento, os quilombolas produzem conhecimento, né? Então, nós temos também que discutir isso, né? Essa visão da universidade que é só ali que se produz conhecimento. Conhecimento é aquele que é produzido na universidade. Fora da universidade não existe essa produção. Existe, né? Os territórios quilombolas produzem conhecimento, né? E produzem conhecimento capaz de nos salvar desse desastre ambiental em que nós nos encontramos hoje, né? Então, quilombolas e indígenas produzem esse conhecimento, né, para nos salvar desse desastre, porque a relação que eles têm com a natureza é outra, não é de depredar, né? Não é de mercadorização, né? A natureza para eles não é passível de ser derrubada, vendida e por aí vai, né? Diferente da relação que a sociedade moderna tem. Então, a relação que eles têm com a Terra, isso é um conhecimento, né? Então, nós temos que desconstruir essa visão de que o lugar que se produz conhecimento é a universidade, né? E também trazer para dentro das universidades essa produção intelectual desses sujeitos, negros, negras, quilombolas, indígenas, né? Trazer para dentro das universidades e modificar esses currículos, modificar essa universidade que é extremamente eurocentrada, né? Então, esse nosso caminhar pela uma igualdade racial passa também por essa desconstrução dessa universidade que é eurocêntrica e brancocêntrica, né? Jogar nosso conhecimento para dentro da universidade, jogar nossa produção intelectual para dentro da universidade. Então, isso está sendo feito por nós, né? Quando nós, alunos de graduação, de pós-graduação, entramos na universidade, somos nós que trazemos, né? Nós que levamos essas autoras e autores negros. E muitas vezes, né, os orientadores e orientadoras nem tinham ouvido falar, né, de quem eram
essas pessoas, né? Então, quando a gente evoca, né, essas autoras nas aulas, quando a gente utiliza em TCC, dissertações, em teses, né, com temas que muitas vezes também são periféricos, a gente tensiona esse modelo de educação eurocêntrico, né? Então, eu acho que é importante, né, esse tensionamento que a juventude negra está fazendo dentro das universidades. Tensionamento possível, né, aberto muito por conta das cotas raciais, né? Então, as cotas raciais, ela mudou, né, a universidade, né? E dentro disso, esses alunos, né, alunos negros, cotistas e não cotistas também estão fazendo esse tensionamento, né? Estão utilizando essa produção intelectual de negros e negras né, em seus textos, e isso é um tensionamento, né? Isso tensiona esse modelo de educação eurocêntrico que nós temos na universidade. Então, para concluir, eu gostaria de agradecer muito, né, por estar aqui com vocês, né, para esse debate, para esse compartilhamento, né, de conhecimento, né, isso enriquece, né, isso só enriquece, né, ainda mais nessa semana, nesse mês significativo, né, que é o mês da consciência negra, né, esse mês de disputa de narrativas. Então, muito, muito obrigado mesmo, tá, pelo convite, agradeço, e estou à disposição de vocês, né, para outros eventos.